Nada de novo. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 36. Adeptos da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados, por meio de obras ditadas psicograficamente, de um mundo material invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem, muito do que na Terra existe. Respeitamos certamente a opinião dos refratários a essa revelação, visto que se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias ao espírita, com muito maior razão, assistirá ao dever de consideração à opinião do próximo, ainda quando antagônica ao seu modo de ver e pensar. Não seria, porém, ocioso raciocinarmos sobre ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita, raciocínios que, sem nenhum proveito, trouxeram a instrução que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Estas páginas, como as demais que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como não o são de nossas concepções doutrinárias, visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo. Certos da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias, para nos achegarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina e junto deles buscar um ensinamento seguro, aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que algumas vezes têm contrariado mesmo as ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço. E, mercê de Deus, empenhamo-nos esforçadamente em ser passiva aos dedicados amigos invisíveis, ao se valerem da nossa faculdade. É por isso mesmo o que aqui se afigura escrito, por nossa pena, mas não será do que o murmúrio das vozes de amigos espirituais que nos dirigem o cérebro e impulsionam o lápis, depois de haverem arrebatado o nosso espírito a giros instrutivos pelo mundo invisível, as mais das vezes. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com os homens por intermédio de grande variedade de médiuns, afirma ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, segunda parte, no belo capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões mais profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, a possibilidade de realizações, ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vêm confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. É no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte capítulo 14, subtítulo A Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografias do Pensamento. 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais.
o elemento onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é do som. 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E no item 3 desse mesmo capítulo encontraremos 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da realidade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Os próprios espíritos, ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem, um modo de viver e de agir, no espaço muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem, seja o único verdadeiro, quando a revelação propala, desde o início, um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias, organizadas no além-túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios, jardins, etc. Na erudita e encantadora obra, Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skol. No capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo que passou por aquele cérebro e aquela pena, diz Leon Denis. O espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo-os a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas de cores brilhantes, de zimbórios resplendentes, sítios imensos onde se reúnem um conselho, os delegados do universo,
templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina. Quadros variados, luminosos, reproduções de vida humana, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, agrupam-se em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar-lhes os atributos. E ainda, outros trechos deste belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que o leiamos com a devida atenção. Bem assim vários capítulos de outra obra sua, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em outro magnífico livro do grande Denis, No Invisível, no capítulo 26, há também este pequeno trecho profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Dante Alighieri é um médium incomparável. Sua A Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozanam, o principal autor católico, que já analisou esta obra genial, reconhece que seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação dos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. Assim se expressa o grande inspirado Leon Denis em suas obras. E se mais não transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias, como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nossos dias. Os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bolzano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados de adiantamento moral espiritual normal, cujas comunicações, psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinados e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos trechos de Bolzano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações a respeito da tese em apreço. Limitar-nos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, no qual, substancioso noticiário, encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com espíritos desencarnados. Assim é que, no 14º caso, analisando uma das comunicações inseridas no volume Bolzano, observa que a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades
espirituais muito elevadas, prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada criadora do seu próprio meio imediato. Ainda na referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, leremos o seguinte nos detalhes fundamentais. Sexto, terem-se achado os espíritos recém-desencarnados num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. Sétimo, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Oitavo, haverem aprendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora, por meio do qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. 12. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Nota da médium. Certa vez, durante um transporte em corpo astral, tivemos ocasião de visitar no espaço, conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida havia 3 anos, senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amigos e de quem recebêramos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal sobre a terra. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano, criado por ela própria, pois havia um salão de visitas idêntico ao de sua antiga residência terrena, com o velho piano de carvalho que fora seu, ou a sua reprodução fluídica, e que presentemente se encontra em nosso poder. Alberto, com a partitura no local devido, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula Luísa, também já falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe música. Tal a realidade da criação que, talvez perturbada com a situação frisante, exclamamos algo vexados. Ó, titia, o seu piano está necessitado de um reparo, está desafinado, mas prometo que o mandarei consertar. E ela, prontamente, não te incomodes, minha filha, com este meu piano. Presentemente, o piano, devidamente conservado, é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. E ponderamos nós, se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, e que tais esferas existiam mesmo antes deles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos, com os quais passarão a colaborar na medida das próprias forças. Com efeito, nos detalhes secundários do mesmo caso, Bozano analisa. Quarto, acham-se de acordo, as almas dos mortos, em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem pela força do pensamento o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Dentre as comunicações analisadas por Bozano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926. A sua esposa, Natasha Rambova, nas sessões realizadas em Nice, na França, é considerada cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual e que muito edificam os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor
um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre astro por intermédio da psicografia do médium norte-americano George Benjamin Wern, dirigindo-se à sua esposa. Aqui tudo o que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais no meio terrestre. Muitas dificuldades encontrais, naturalmente, para conceber semelhante coisa que parece não se concilia com a ideia que se pode formar das modalidades em que deverá manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Eles as constroem sempre tais como as desejam os espíritos, pois que tomam a subconsciência destes últimos os gabaritos mentais de seus desejos. Um livro ainda mais antigo do que as obras de Bozano, A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante reverendo G. Vale Owen, tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Pode agora fazer-me o favor de descrever sua casa, paisagem, etc., pergunta o reverendo Owen ao espírito de sua mãe. E este responde: é a terra aperfeiçoada. Certo que chamais quarta dimensão, até certo ponto, existe aqui, mas não podemos descrevê-la claramente. Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Trabalhamos atualmente por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que ainda durante algum tempo têm que continuar a sua luta na terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Capítulo 1. As regiões inferiores do céu. O tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem o usa. O nosso ambiente é parte de nós mesmos e a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como podemos ver naqueles salões. Capítulo 2. Cenas mais brilhantes. Não teriam que ser demolidas as edificações para aproveitar-se depois o material em nova construção. Seria ele aproveitado com o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos, e enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante seus desejos. Capítulo 2. Cenas mais brilhantes. Porque essas esferas são espirituais e não materiais. Capítulo 6. Comunicações de Astriel. E o livro todo assim prossegue em revelações belas e simples, lógicas e edificantes,
o que confirma o noticiário de muitos médiuns que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante seus desdobramentos em espírito. No entanto, não é só. Um livro encantador, No Limiar do Etéreo, publicado em 1931, de autoria do ilustre Dr. J. Arthur Findlay, pesquisador dos fenômenos espíritas na erudita Inglaterra, que tantos excelentes investigadores do psiquismo concedeu ao mundo conta no capítulo 10, Noites de Instrução. O diálogo mantido durante uma sessão íntima com o célebre médium Sloan, com um espírito que lhe respondia por meio do fenômeno da voz direta e do qual destacamos os seguintes trechos. Pergunta: poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? Resposta: todos os que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Se olhamos para um campo, é um campo o que todos vemos. Cada coisa é a mesma para os que se acham nas mesmas condições de desenvolvimento mental. Não é um sonho. Tudo é real para nós outros. Podemos sentar-nos juntos e gozar da companhia um dos outros, precisamente como fazeis na Terra. Temos livros e podemos lê-los. Temos as mesmas sensações que vós. Podemos dar longos passeios por uma região e encontrar um amigo a quem não víamos desde muito tempo. Das flores e dos campos aspiramos os aromas, como vós aí. Apanhamos flores como fazeis. Tudo é tangível, porém num grau mais alto de beleza do que tudo na terra. Pergunta: assemelha-se a vossa vegetação? Resposta: de certo modo, mas é muito mais linda. Pergunta: como são as vossas casas? Respostas: são as quais as queremos. As vossas aí são primeiro concebidas em mente, depois do que se junta a matéria física para construí-las de acordo com o que imaginastes. Aqui temos o poder de moldar a substância etérea conforme pensamos. Assim também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento. E enquanto mantivermos essa vibração, conservaremos o objeto que durante todo esse tempo é objetivo para os nossos sentidos. Tão explicativo este capítulo 10 de No Limiar do Etéreo que temos pesar de não ser possível transcrever mais alguns trechos para as nossas páginas, os quais, acreditamos, edificariam os leitores se tornassem conhecidos. Também os livros recebidos pela médium Zilda Gama, ditados pelo espírito Victor Hugo, num total de 5 obras, referem os mesmos noticiários. Não obstante, o fazem muito discretamente, destacando-se dentre todos um que já se tornou célebre, porque editado em Esperanto pela Federação Espírita Brasileira, tradução do professor Porto Carreiro Neto, e correndo no mundo inteiro, na sombra e na luz. Não relataremos aqui, por muito conhecidas dos leitores, as obras ditadas pela entidade desencarnada André Luiz, e tampouco Memórias de um Suicida, no qual o assunto é pormenorizado com as maiores franquezas. Fica ao leitor o cuidado de estudar, portanto, as obras básicas em geral e as comunicações isoladas, mesmo as provenientes de entidades sofredoras, com atenção e amor, meditando e refletindo sobre tudo sem espírito de prevenção, porque nas suas entrelinhas e nos seus detalhes encontrará referências positivas sobre o interessante assunto. E vale ainda declarar que não deveríamos julgar sejam tais revelações realidades existentes em outros planetas. Não, os termos dos espíritos são categóricos. Trata-se de esferas fluídicas do mundo invisível. Ao contrário, aos médiuns inclinados a acreditarem que aquelas descrições
traduziriam a vida em diferentes planetas, os próprios espíritos instrutores advertiram, chamando-lhes a atenção para o fato de que não se tratava de planetas materiais, e sim do mundo espiritual, a verdadeira pátria do espírito. Costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente, contendo tais conceitos, seriam mistificações. O eterno recurso ou escudo de que se servem aqueles que se sentem contrariados sempre que assuntos novos e, sobretudo, inéditos são apresentados, ou fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, como se expressam alguns em oratórias entusiastas. Lembraremos, porém, que as obras de Leon Denis estão recheadas dessas informações, e Leon Denis, o grande continuador de Kardec, foi um filósofo, um escritor grandemente inspirado pelas forças superiores do alto, e não um ignorante. Que Ernesto Bozano afirmou cientificamente a mesma coisa após suas admiráveis análises, e Bozano era um sábio, dos mais ilustres psiquistas do século XX. Que o reverendo Vale Owen, obtendo do espírito de sua veneranda mãe as mesmas revelações, não poderia ser um médium ignorante, cujo cérebro criasse extravagâncias porque, como pastor protestante inglês, teria curso brilhante de algum seminário e nem seria espírita. Que o Sr. J. Arthur Findlay era um cérebro vigilante, eminente e idôneo perquiridor do psiquismo experimental, escritor e intelectual de renome, não podendo, portanto, ser taxado de ignorante. Que Zilda Gama, em cujas obras encontramos as mesmas revelações, conquanto mais discretas, é uma professora assaz, culta e não uma médium ignorante. Que Francisco Cândido Xavier não é douto, mas tem dado a público livros de valor incontestável que honrariam a memória de muitos doutos, se estes pudessem escrever coisas semelhantes. E os dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, que a esse médium ditam as obras, têm dado testemunhos de muita lucidez e sabedoria, abordando teses variadas, sempre analisadas por pessoas cultas e muito capazes para serem taxados de mistificadores. E que os próprios livros de Allan Kardec, oferecendo a farta base para todas essas revelações e noticiários, conforme citamos linhas atrás, jamais foram considerados frutos de mistificações. De outro modo, se um médium que ama a doutrina espírita e por ela se sacrifica, sem outro interesse senão o de servi-la, que a tudo no mundo renuncia, a fim de conservar sua independência, para melhor se dedicar aos deveres que ela impõe, até mesmo às mais santas aspirações do coração. Se um médium que moralmente se renova para Deus, por meio das mais duras provações e humilhações diárias, sofrendo ataques de adversários até no seio da própria doutrina e padecendo, não raro, perseguições e vitupérios dentro do próprio lar. Se um médium que morreu para si mesmo, a fim de melhor ressurgir para Deus e tornar-se digno de se comunicar com os espíritos iluminados, no intuito de bem servir ao próximo e à causa, não obtiver do seu Mestre Jesus Cristo e dos bons espíritos, a quem procurou honrar, senão mistificações de tal vulto, será melhor a todos os adeptos do Espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar de vida nova. Atribuir as revelações sobre as realidades do mundo invisível a mistificações de entidades inferiores é desconhecer que, presidindo ao movimento do Consolador neste mundo, como tão bem esclareceu Allan Kardec, há um espírito celeste a quem o Criador outorgou direitos sacrossantos sobre a terra, o qual,
não seria capaz de consentir, certamente, que essa humanidade pela qual ele próprio se imolou em suplício numa cruz fosse tão grosseiramente iludida por tanta gente, deste e do outro mundo, quando, afinal de contas, o Consolador em si mesmo é fruto tão só da mediunidade. Prosseguiremos, portanto, visto que o tema é profundo, prestando-se desdobramentos.